Tarde, né? Estamos chegando aí no final da semana, final de sábado, né? E agradecer a vocês todos pela semana, pelo apoio durante essa semana, o estímulo, a participação aqui conosco, né? Nas nossas conversas, com a multiplicação necessária. Mais uma vez, vocês nos colocaram em primeiro lugar em matéria de influência do Congresso nas redes sociais, né? Tenho que agradecer muito. Isso é uma referência importante para o nosso trabalho, né? Isso anima, porque uma das nossas angústias na atividade pública, pelo menos uma das minhas angústias, é não saber se a população tem conhecimento do trabalho que eu realizo no Congresso. Então sempre fui um angustiado em relação a isso. Sempre imaginando que as boas notícias não são veiculadas pela mídia, pela grande mídia, o que é produtivo não é veiculado em relação a um político, a um representante do povo. Normalmente o que se divulga é o que é ruim, é o escândalo, não é? É o mal feito, e por isso nós sempre ficamos preocupados com o que a população pode estar pensando do nosso trabalho, o que estamos fazendo em Brasília. Então eu sou muito grato a vocês que acompanham e que multiplicam o nosso trabalho, a divulgação do nosso trabalho, a notícia do que nós pensamos a respeito dos problemas do Brasil. E quero também pedir, aliás, agradecer, não é, pela compreensão daqueles que não concordam muitas vezes, não é? Até eu preciso começar, eu vou fazer o balanço da semana, mas antes eu preciso começar respondendo a um questionamento que eu recebi, aí num desses comentários, né? Agora eu não lembro o nome, mas o cidadão escreveu que está na hora de eu sair do muro, né? O que reflete essa indagação, ou este apelo, ou esta convocação, ou esta exigência desse companheiro aí que nos seguiu, não é? Que ingressou aí na nossa página e opinou. Isso reflete a dicotomia que há na política brasileira. Então, desenharam esse modelo, uma extrema esquerda e uma extrema direita, como se não houvesse vida inteligente ao centro. Então você precisa estar ou na extrema esquerda ou na extrema direita. Você tem que apoiar o governo do Bolsonaro ou você é PT. Se você não apoia o governo do Bolsonaro e você é PT, e evidentemente para ser contra o PT, você tem que apoiar o governo Bolsonaro. Isso é muito ruim. Na verdade, nós temos que ser plurais. O Brasil é uma sociedade multifacetada. Nós não temos só dois polos, o da extrema esquerda e o da extrema direita. Temos outras alternativas na política nacional, temos outras vertentes. Não significa estar no muro se você não é nem do PT e nem do governo Bolsonaro. Eu não sou, eu sou independente. Aqueles que me acompanham sabem que eu estou apoiando praticamente tudo que vem do governo. Eu não tenho rejeitado, não tenho feito oposição, não tenho dificultado, ao contrário, procuro facilitar. Mas isso não significa que eu devo estar abraçado, especialmente ser coadjuvante do erro. Não, eu tenho que ter uma voz crítica. E tem sido assim. Portanto, muito ao contrário de estar sobre o muro, eu estou sempre posicionado, sempre opinando, sempre adotando posição, sempre decidindo de um lado ou de outro, a favor ou contra. Acho que é assim que eu posso ajudar o Brasil. Portanto, esse questionamento, saia do muro, está na hora de sair do muro, é, de certa forma, pouco inteligente. Ou é de um daqueles adeptos da dicotomia, que foi especialmente estimulada durante a campanha eleitoral. A extrema-esquerda tinha interesse em que se estabelecesse esse confronto com a extrema-direita. E a extrema-direita também tinha
esse interesse de estabelecer um confronto com a extrema esquerda. E por isso alimentou-se dos dois lados, houve o estímulo a esta dicotomia. Nós achamos que isso não é bom para a democracia. Nós temos que acabar com essa dicotomia, oferecendo espaço para todas as alternativas do pensamento político brasileiro e, no nosso caso especialmente, nós entendemos que não é nem para a esquerda nem para a direita que devemos caminhar. Devemos caminhar adiante, caminhar para frente, recolhendo o que há de bom na direita, e há muita coisa boa na direita, e também o que há de bom na esquerda. E sempre podemos encontrar algo de bom também na esquerda, para nesta soma encontrarmos aquilo que é consensual e, obviamente, aquilo que é favorável ao crescimento, ao progresso, ao desenvolvimento, à construção da grande nação que todos nós desejamos e merecemos, não é? Então vamos lá, nessa semana tivemos avanços. A Câmara dos Deputados praticamente concluiu a votação da reforma da Previdência. É claro, falta o voto de segundo turno, mas o segundo turno sempre repete o primeiro turno. Eu creio que, inclusive, a Câmara poderia fazer um esforço e votar na próxima terça-feira para liquidar essa fatura já no primeiro semestre, não é? Antes do recesso parlamentar. Mas houve lá um entendimento e optou-se por deixar para dia 6 de agosto a votação em segundo turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. E a partir daí o Senado passa a trabalhar, fazendo com que a reforma caminhe para a sua aprovação definitiva. O que eu posso dizer a vocês é que no Senado não teremos maiores dificuldades. Está havendo um entendimento entre todos nós, especialmente as lideranças partidárias, para aprovarmos. Obviamente tem a oposição, o PT, a Rede, partidos mais à esquerda, que se colocarão contra a reforma. Mas são forças minoritárias. A maioria do Senado hoje entende que seria adequado, e é para isto que caminhamos, né, aprovarmos o que vem da Câmara, do jeito que chega, para a promulgação desta parte já aprovada na Câmara. E depois, por intermédio de uma proposta paralela, nós chamamos de PEC paralela, nós trabalharíamos as questões pendentes, né? Há reivindicações que não foram acolhidas na Câmara e há, sobretudo, a reivindicação de governadores e prefeitos para que se faça também a reforma dos estados e municípios, a inclusão dos estados e dos municípios nesta reforma da Previdência. A Câmara optou por não incluir. E, obviamente, nós ficamos pela metade, né? Nós não resolvemos por inteiro o problema do nosso sistema de previdência. Nós estamos, portanto, concluindo um processo insuficiente. Acho que precisamos completar essa tarefa e o Senado pode dar essa contribuição. O Senado é a casa da federação, é, portanto, a representação dos estados e dos municípios, e nós devemos nos preocupar, sim, com a vida das pessoas nos municípios. É lá que as pessoas vivem. E por isso nós devemos trabalhar uma PEC paralela, incluindo estados e municípios na reforma da Previdência, para partirmos então, enfim, para uma superação das dificuldades maiores. Mas eu não poderia deixar de dizer que esta reforma é muito favorável ao governo e nem tanto favorável à população. E vou explicar por quê. A população está oferecendo a sua dose de sacrifício. O sistema previdenciário que será agora inaugurado, o governo chamou de nova previdência, não é? E eu prefiro dizer que foi um sistema reformado. Vamos lá, que seja a nova previdência. A nova previdência exige mais do cidadão e contribui mais para o governo.
resolve dificuldades do governo, em parte. O governo alega que economizaria 1 trilhão. Agora chega a um pouco menos, 850 bilhões, 900 bilhões, ainda não há um cálculo exato sobre a economia em 10 anos. Mas se você perguntar, e o cidadão ganhou com a reforma? Teoricamente não ganhou. Ele ganha na medida em que há mais segurança de que ele receberá aposentadoria no futuro. Porque se nós permanecêssemos com o sistema atual, com um déficit crescente, o risco de não receber aposentadoria era real. Então nós caminhávamos para uma situação de caos, de estrangulamento, de colapso total do sistema de previdência social no país. E todos seriam sacrificados. Então, hoje se entrega um pouco, se perde um pouco para garantir o futuro. Este é o discurso, né, que se faz agora. Nós esperamos que isso realmente seja verdadeiro. Só o tempo dirá. Mas o que eu não poderia deixar também de colocar agora é que o governo deve muito. O governo exigiu bastante agora, um sacrifício enorme, especialmente de alguns setores. Na verdade, quando se fala que essa reforma acabou com o privilégio, não acabou com o privilégio das autoridades. Não se pode dizer isso. Porque, por exemplo, o que há de plano de aposentadoria para congressistas é um plano complementar de aposentadoria, que não se insere nesta reforma. Então não se diga que esta reforma acabou com o privilégio de autoridades, porque não acabou. Ela procura uma administração mais eficiente para o sistema, a fim de que no futuro o governo não fique diante do drama de não poder pagar aposentadoria aos aposentados. O que o governo está devendo principalmente é uma gestão competente. Não houve nos últimos tempos uma gestão competente e isto levou à falência o modelo previdenciário que foi agora reformado. Por exemplo, o governo adotou o sistema das desonerações. As desonerações beneficiaram alguns grupos econômicos, montadoras, por exemplo, de veículos. E eu indago, a população foi beneficiada? Gerou emprego? Não. O que há no Brasil é o aumento desesperador do desemprego. Portanto, as tais desonerações não serviram para gerar emprego ao trabalhador. E o consumidor final foi beneficiado? Por exemplo, ao comprar um carro, você teve um desconto? Houve uma redução de preço do carro que você comprou em razão destas desonerações, que são isenções fiscais, né, que o governo adotou neste ano, chegam a 310 bilhões de reais. Isso significa tomar da Previdência também uma boa parte da sua receita. É por isso que o déficit cresceu. Eu citei várias vezes um exemplo de um ano em que o déficit foi de 280 bilhões e as desonerações tomaram da Previdência 144 bilhões. E mais a DRU, que é a desvinculação dos recursos da União, tomaram mais 92 bilhões de reais. Portanto, se nós somássemos 144 bilhões com 92 bilhões, nós chegaremos muito próximos dos 280 bilhões de déficit. Portanto, nós estamos repassando para o cidadão brasileiro, para o trabalhador, para o empresário, o ônus de facilidades que o governo ofereceu para alguns grupos econômicos. E principalmente este ônus também vai para os municípios e para os estados, que perdem a receita. Neste ano,
os estados e municípios perderão 65 bilhões de reais em razão destas desonerações ou destas isenções fiscais concedidas a alguns grupos que chegam a 310 bilhões de reais. Portanto, é cortesia com o chapéu alheio. Governo da União fazendo cortesia com o chapéu dos municípios e dos estados brasileiros. Estou colocando isso porque realmente a União deve explicações. O governo federal deve exercer uma gestão competente, administrativa competente e transparente para mostrar à população a realidade dos números, dos fatos. Por exemplo, e os grandes devedores? Por que não pagam? Estão sendo cobrados? De que forma estão sendo cobrados? Por que o governo não explicita isso? Por que o governo não dá publicidade a isso? Eu creio que para isso caberia até o presidente da República ir em cadeia nacional de rádio e televisão transmitir à população brasileira o agradecimento pelo sacrifício que terá que fazer agora com essa reforma da Previdência e ao mesmo tempo prestar contas, dizer o que está fazendo para melhorar o sistema do ponto de vista da responsabilidade de quem governa e dizer para a população como essa dívida está sendo cobrada. Afinal, não é pouco. Mais de 400 bilhões de reais é o que devem à Previdência Social. E quem deve? São grandes empresários, empreiteiros, banqueiros, o próprio governo, bancos públicos, Petrobras, por exemplo, bancos privados, grandes bancos privados, grandes empresários empresas como JBS, Ike Batista, etc. E o governo tem que explicar isso, tem que buscar ter autoridade e credibilidade para exigir o sacrifício que está exigindo do povo brasileiro com essa reforma. Essa é uma reforma para o sacrifício. Certamente é uma reforma para a segurança futura em relação ao recebimento da aposentadoria, mas é presentemente uma reforma para o sacrifício, porque certamente a população está percebendo isso, terá que trabalhar um tempo maior, terá que recolher por um tempo maior a contribuição à Previdência, terá que pagar um pedágio para se aposentar dentro de alguns anos, aqueles que já estão próximos da aposentadoria. Portanto, sem dúvida, é uma reforma para o sacrifício. Esperamos que ela garanta mesmo a aposentadoria de todos no futuro. Que todos possam, no futuro, reconhecer que valeu a pena esta reforma. E virá depois a reforma tributária. Mas hoje é sábado, não é dia de muita conversa. Eu vim aqui mais para agradecer, para explicar. O Senado vai trabalhar rápido. Eu creio que em setembro nós já estaremos promulgando a reforma da Previdência e estaremos iniciando um outro debate numa proposta paralela para tentar incluir os estados e municípios, porque eu creio não ser correto deixar esta reforma para os estados e para os municípios, especialmente no ano eleitoral. O ano que vem nós teremos eleições nos municípios brasileiros. Então imagine, nesse clima de eleição, exigir sacrifício das pessoas que hoje não abririam mão dos seus benefícios em matéria de previdência. E terão que abrir mão, especialmente o setor público é que deve abrir mão de mais alguma coisa nos estados e nos municípios. Então, esta reforma tem que ser feita lá em Brasília, no Congresso Nacional. E será uma tarefa a ser iniciada no Senado Federal. Bem, vamos então para casa agora, né? Estou falando aqui do seu patrimônio, você não divide com o povo brasileiro, sua fazenda. Eu gostaria de ter essa fazenda, né? Mas não é minha não. Infelizmente não é minha, eu gostaria de ter. Essa é uma propriedade de amigos, é uma chácara, uma pequena chácara, né? Aliás, é uma chácara para os finais de semana de amigos e nós estamos aqui como convidados, não é? Então, como o cenário é bonito, eu não deixei de aproveitar este cenário, não é? Que é
concedido pela generosidade de Deus. Lá a lua está aparecendo lá em cima agora. Mas é um cenário bonito para conversar com vocês, né? E é claro que sempre tem o mal-humorado, né, que chega tentando colocar areia, né, na gente que não gosta mesmo de ver a correção, a dignidade na atividade pública. É gente que gostaria que todos nós estivéssemos no mesmo balaio da corrupção, no mesmo lamaçal da corrupção. É evidente que tem gente que está distante dos fatos, que não conhece o dia a dia do nosso trabalho, do nosso comportamento, da nossa postura, e tenta fazer insinuações como essa, né? Ridícula. Uma insinuação ridícula, despropositada, aliás, pouco inteligente. É por isso que há uma frase aí, que eu não sei de quem é, que diz o seguinte: Deus limitou a inteligência, mas liberou a ignorância. Então nós temos que aceitar a ignorância de alguns, a burrice de outros, né? A insensatez de tantos, a incompreensão, a injustiça, porque nós fizemos esta opção. Mas eu vou respeitar sempre aqueles que acreditam em mim e vou continuar sendo digno, procurando honrar o mandato que eu recebi até o final, mas sempre com essa transparência, dizendo aquilo que eu penso, sem passar a mão na cabeça de ninguém, porque eu não fui eleito para isso. Eu respeito aqueles que, obviamente, não querem saber se erra, se acerta, querem estar abraçados com quem exerce poder. Não é este o melhor caminho, a melhor atitude para quem quer construir uma grande nação na democracia. Então, eu estou aqui nesta hora para dizer muito obrigado a todos vocês pelo apoio nesta semana, pela participação conosco, por multiplicar aqui a notícia do nosso trabalho todo dia. Eu acho que isso é fundamental para que possamos ter ânimo e continuar trabalhando. Obrigado mesmo, uma boa tarde, né? Está acabando o dia aqui, um ótimo final de semana e até logo mais. Olha lá, Débora, ó, mostra ali atrás, ó, o cavaleiro ali passando atrás daquele arbusto ali, ele já vai aparecer ali, ó, lá, ó. Tá lá, ó, a Marina com o Pedro aí, passeando. Valeu, obrigado, gente, um abraço a todos aí, um abraço, até a próxima. Olha aí o bairro aí, ó.